Olá pessoal, um bom dia para vocês. Estamos de volta aqui mais uma vez, após o Natal, né? O Brasil vai se livrar dessa situação, eu tenho certeza disso, porque a gente tem que ter fé, acima de tudo, em Deus, né? E continuar com a nossa luta. Olha, a situação do Moraes, ela só se agrava, tá, gente? Só se agrava. Dessa vez, a Malu Gaspar, já estão chamando até a mulher de valente, né? De guerreira. Pois é, ela não é a inimiga, não é aquela que não é a blogueira dos comunistas? Pois é, como a gente sempre fala, né? Quando Deus quer, até o diabo obedece. E outra coisa, quando a água alcança, a água da enchente alcança o pescoço de todos, não tem inimigo, meu amigo. Ou você se une, ou você vai cair junto, né? Vai morrer afogado junto. E agora, dessa vez, a Malu Gaspar mira Dias Toffoli. Dias Toffoli que pegou para ele esse caso do Banco Master. Você vê que ali a gente vai entender também uma outra situação, quando lá atrás, ainda no governo Bolsonaro, algumas pessoas valentes, né, falavam sobre o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que criou um rebuliço muito grande. E hoje a gente vai entender por que essas pessoas falavam isso. Olha que situação que o Brasil está por conta do Supremo Tribunal Federal, gente. E não tem um ministro que fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos botar a casa em ordem. Ninguém, fica todo mundo calado, como se estivesse com medo de um ou de outro, ou de umas meia dúzias. Lembrando que são 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. A coisa está complicada, mas é como eu estou sempre falando aqui, né? Vamos ter fé em Deus, vamos continuar a nossa batalha aqui, porque o bem sempre vai vencer. E agora a Malu Gaspar partiu para cima do Dias Toffoli. Por que, Josemir? O Dias Toffoli, como eu estava falando, pegou para ele esse processo e já está querendo intimidar, você vai entender essa situação aqui, intimidar o presidente, pedir uma cariação entre o presidente do Banco Central, do Banco Master e de uma outra pessoa, de um outro líder aí, que eu não lembro agora o nome, quem é a pessoa, eu acho que é de uma outra instituição, é de uma outra instituição que eu não lembro o nome agora. São 3. E a Malu Gaspar cai de pau em cima, que ele está querendo fazer essa cariação, que o caso ainda está sob investigação, ele não teria que fazer cariação nenhuma aqui. No pensamento dela, é como se ele quisesse estar intimidando o denunciante e o denunciado. Olha que situação. Pois é, vamos ver esse vídeo aqui da Malu Gaspar, mas antes não, eu preciso passar para você uma informação, que eu também vou soltar esse vídeo, que é de 2 minutos, que é de um vídeo muito importante, de uma mensagem de Bolsonaro ontem, no dia de Natal. Ele fez uma carta à mão, uma carta aberta à mão, entregou ao Flávio Bolsonaro e deu a ele essa missão. E o Flávio Bolsonaro imediatamente fez uma coletiva de imprensa e divulgou, e leu essa carta. Eu vou soltar esse vídeo para vocês aqui, tá bom, gente? Muito bem, vamos lá. Malu Gaspar, 2 minutos, vamos ver o que ela fala sobre essa investida em cima aí do Dias Toffoli, sobre o caso do Banco Master envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e sua empresa de advocacia. Natuza, se houver alguma razão para isso, é alguma razão bem estranha, bem esdrúxula, porque essa é mais uma decisão esdrúxula do ministro Dias Toffoli nesse processo, além de todas as outras que a gente já viu, de avocar para si o processo, depois um sigilo máximo sobre esse caso. Ele também determinou que qualquer nova investigação conexa só pode ser criada com autorização dele, está controlando essa investigação com mão de ferro. Sabemos que ele já teve esse episódio do jatinho que ele voou junto com o advogado de um investigado. Então, já a partir daí, você já nunca sabe exatamente qual é a agenda que existe aí. Mas existe uma agenda que a Raquel deixou bem claro na fala dela e que é muito preocupante, que é esclarecer pontos levantados sobre a atuação do Banco Central. Pontos levantados sobre a atuação do Banco Central foram levantados pela defesa dos investigados, que, como você mencionou, não foram ouvidos. Então a cariação em geral serve para você confrontar versões. Como disse a PGR, não tem versão nenhuma, vai confrontar o quê? Se a gente ainda não sabe o que cada um tem a dizer. A gente sabe que a defesa levantou pontos contra a atuação do Banco Central, porque o Banco Central decretou a liquidação do Master.
a partir da descoberta de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais, que é a fraude financeira a maior fraude financeira já documentada no Brasil. Então, é uma atuação técnica de um órgão técnico. Né? O que está aparecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então, ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então, isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Está parecendo que a preocupação do ministro não é com a fraude financeira, e sim com o Daniel Vorcaro. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente que está aqui de fora fica se perguntando, gente, quem é que vai pôr um freio nisso? Quem vai pôr um freio nisso? A gente tem conhecimento e entendimento que em 2026 vai ter eleição. Quem deveria estar colocando esses ministros no seu devido lugar teria que ser o Senado. Agora inventaram que é a PGR, né? O PGR também fica calado. O PGR é a indicação do governo, ele também não vai ficar lá para sempre. De 2 em 2 anos, se eu não me engano, ele tem que reeleição. Não faz nada. O presidente do Senado não faz nada. Então a gente observa que tem algumas pessoas que precisam responder, né, por suas responsabilidades nos seus cargos, e isso precisa acontecer o mais rápido possível. Nós temos aí 2026, que muita gente aí já duvida da eleição, né? Mas a gente tem que acreditar, confiar. Confiar é difícil, mas acreditar que vai dar certo, que a gente vai... Eu tenho o meu entendimento sobre essa coisa aí que todo mundo fala, eu tenho o meu entendimento. Se o povo brasileiro, se a maioria esmagadora tomar uma decisão certa, não tem nada, entenda o que eu vou falar, nada que faça derrubar o voto do povo. Nada. Deu para perceber? Já falei isso outras vezes, tá? Mas quem sabe ler um pinga a letra. Muito bem. Mas vamos aguardar. 2026 já está chegando, né? Estamos terminando o ano aqui já, de 2025, um ano muito difícil. Nós vamos ver o que vai acontecer, porque ano que vem tem eleição. E eu quero acreditar, ter fé em Deus acima de tudo, que em 2027, aí sim, nós vamos entrar o ano com os 2 pés nas portas para a gente começar a colocar esse Brasil nos trilhos. Porque se isso não acontecer, aí sim, né? Bom, pessoal, eu vou soltar aqui agora o vídeo do Flávio Bolsonaro, que é uma carta do Bolsonaro. Foi um momento muito emocionante e o Flávio Bolsonaro leu essa carta. Eu vou deixar a carta do lado com as escritas feitas pelo Bolsonaro, tá bom, gente? Vamos lá, vamos ao vídeo, dá uma olhadinha aí. Eu queria fazer a leitura aqui de uma carta que ele deixou para mim. Na verdade, ele assinou dia 25 de dezembro, mas ele já tinha escrito essa carta antes. Eu vou passar a leitura dela aqui então. Que é Carta aos Brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025,
assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês da imprensa, tá? A gente vai distribuir. E, enfim, só que tenho a agradecer aqui a confiança do meu pai. Estou aqui com meu irmão Carlos junto comigo. A Michele tá lá acompanhando meu pai agora na cirurgia. Estão todos aí imbuídos, em primeiro lugar, pela saúde dele e depois para dar continuidade a esse projeto aqui de resgate do nosso Brasil. Tá bom, gente? Deixei aí também o print da carta para vocês verem melhor, porque no vídeo que ele fez dá um zoom, né? Parece, mas não dá para ler direito. Deixei para vocês verem. O que eu digo para finalizar esse vídeo aqui? O Brasil vive num momento muito delicado. Esse menino aqui, o Flávio Bolsonaro, ele precisa de apoio. Ele precisa do máximo de apoio da população brasileira. Ele já foi comprovado que antes falaram que, inclusive o Silas Malafaia mesmo que falou, você vê o peso da voz de um pastor como Silas Malafaia falar isso, né? É uma bobagem tão grande dizer que o Bolsonaro estava no momento enfim, dizendo que não estava no momento de lucidez, ele está... E está aqui a prova, o próprio pai escreveu em punho para não ter erro, apesar de ter o próprio Flávio Bolsonaro que leu a carta. Então é uma situação muito difícil, eu concordo plenamente, porque o Bolsonaro, aquilo que ele começou foi interrompido de forma abrupta, né? Tentaram matar o cara, tentaram derrubar o cara no poder durante os 4 anos, veio a pandemia, infernizaram a vida do cara, só que não tem consciência do que esse cara fez, os benefícios, no pouco tempo, apesar de imprensa, apesar do próprio Congresso contra o cara, que ele não tinha uma maioria na época, hoje até depois que ele saiu, né, em 2022, até que nós conseguimos colocar mais de direita lá, mas na época que o Bolsonaro não estava assim, principalmente na Câmara. Então é uma jornada que foi interrompida, precisa continuar, e nada melhor nem mais justo do que o próprio filho, primogênito dele, que sabe da dor que o pai está sentindo, sabe da situação crítica do país. O Brasil precisa se levantar, o Brasil precisa voltar aos trilhos, o Brasil precisa dar continuidade àquela luta que nós começamos em 2018. Qualquer pessoa que diz que em 2018 estava com o Bolsonaro e hoje não está mais por causa do Flávio, ele nunca foi de direita. É um fanfarrão, é um mentiroso e não está preocupado com o país. Não é hora de você falar, eu não gosto do Flávio Bolsonaro por isso ou por aquilo. É hora de você parar, refletir e entender a situação. Repito, o que o Bolsonaro está fazendo é apenas dando uma continuidade, assim como ele disse na carta, eu concordo plenamente, uma continuidade do que foi interrompido desde 2018, ele passando pelo governo dele, interrompido em 2022, tá certo? Então o Flávio Bolsonaro é um cara consciente, mas precisa e muito de força, uma força divina, uma força de Deus, porque não é fácil. O Flávio Bolsonaro está nas costas, né? A responsabilidade não é de uma empresazinha, não, ou uma empresa grande, não. Uma hiperempresa ou multinacional, não. Ele está nas costas a responsabilidade de dar continuidade a um dos melhores, para não dizer o melhor presidente, o cara que arrastava e continua arrastando multidão. É uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, a mídia vai ficar em cima dele. O que eu gosto dele, o que eu estou gostando aqui, o Flávio Bolsonaro, diferentemente do pai, ele é um cara tranquilo. Isso que é muito importante. É um cara que sabe responder sem agredir. Isso tem nos dado assim uma esperança a mais, tá certo, gente? Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Para vocês que assistiram, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo à tarde. Eu vou estar soltando um outro vídeo sobre o Sóstenes Cavalcante, que tentaram atiraram contra o cara, ele e o Carlos Jordi aqui do Rio de Janeiro, mas deu ruim. Mas a situação mais crítica era do Sóstenes Cavalcante, porque imputaram a ele, né, acusaram ele de um dinheiro ilícito, que era os 400 e tantos mil de um apartamento que ele vendeu, e no vídeo da tarde ele dá essa resposta na lata, com provas, e eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.